Imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade medieval no auge de seu crescimento. O ano poderia ser 1200 ou 1300, não importa. A sensação seria sempre a mesma: caos. As cidades surgiam quase da noite para o dia, atraindo camponeses em busca de trabalho, mercadores em busca de lucro e viajantes que sonhavam com oportunidades. Mas nada disso era planejado. As construções eram erguidas às pressas, sem organização, sem espaço e sem higiene. Casas de madeira e pedra se amontoavam umas sobre as outras, separadas por vielas estreitas, onde mal duas pessoas conseguiam se cruzar. O barulho era constante, carroças rangendo, ferreiros batendo ferro em suas bigornas, pregões de vendedores gritando os preços de pão, carne salgada ou tecidos. O cheiro, esse era insuportável. Imagine centenas, talvez milhares de pessoas vivendo aglomeradas, sem água encanada, sem esgoto, sem coleta de lixo. Restos de comida eram jogados diretamente na rua, misturados a fezes humanas e animais. E, no entanto, apesar do desconforto, as cidades medievais eram vistas como centros de oportunidade. Para um camponês que fugia da fome nos campos, estar ali significava uma chance, ainda que mínima, de uma vida melhor. Só que essa ilusão logo se transformava em pesadelo. O crescimento desenfreado e a falta de organização criavam o terreno perfeito para dois inimigos mortais: a fome e a doença. É nesse ponto que começa a verdadeira tragédia da vida urbana medieval, porque sobreviver nessas cidades era quase impossível. Agora imagine caminhar por uma dessas ruas. Não pense em estradas largas ou calçadas de pedra. Isso era privilégio de poucos lugares. A maior parte das ruas medievais era formada por becos estreitos, tão apertados que o sol mal conseguia entrar. Durante o dia, uma sombra permanente cobria as vielas. À noite, só a escuridão total. Mas o pior não era a falta de luz. O pior era o que você encontraria debaixo dos pés. Sem esgoto, sem encanamento e sem nenhum tipo de coleta organizada, todo o lixo da cidade ia parar exatamente ali, nas ruas. Restos de comida apodrecida, fezes humanas e de animais, urina jogada diretamente das janelas. Tudo se acumulava, formando poças fétidas que atraíam ratos e insetos. O cheiro era tão forte que muitas pessoas descreviam as cidades como lugares insuportáveis. Imagine respirar o ar carregado de fumaça de fogueiras, misturado com odor de carne apodrecida e fezes. E lembre-se, não havia sapatos modernos para proteger os pés. Muitos andavam de sandálias de couro, outros descalços, pisando diretamente na lama contaminada. Esse cenário era o terreno perfeito para a proliferação de doenças. Cada esquina escondia uma ameaça invisível. Cada gota de água podia ser uma sentença de morte. E ainda assim, milhares de pessoas viviam assim, porque não havia alternativa. Sobreviver às ruas de uma cidade medieval já era por si só um desafio diário, mas a vida dentro das casas também não ficava atrás. Se você acha que as ruas já eram insuportáveis, espere até entrar em uma casa medieval. As construções, em sua maioria, eram de madeira ou pedra bruta, mal vedadas e sem qualquer conforto. As janelas, muitas vezes inexistentes ou cobertas apenas por panos e tábuas que deixavam o ambiente sempre escuro e úmido. Dentro, o ar era pesado. Imagine um espaço pequeno, sem ventilação, onde várias pessoas dormiam juntas, muitas vezes lado a lado, no chão de palha. E essa palha não era trocada com frequência. Com o tempo, se transformava em um ninho perfeito para pulgas, percevejos e até ratos. Os animais também dividiam o mesmo espaço. Galinhas, cabras, porcos. Era comum que ficassem dentro da própria casa, especialmente no inverno, para proteger do frio. Isso significava fezes, urina e sujeira acumulada no mesmo lugar onde se dormia e se comia.
E quando falamos de comida, não pense em mesas fartas e limpas. As refeições eram feitas em tigelas de madeira mal lavadas, usando as mãos sujas ou facas compartilhadas. Restos apodreciam nos cantos, atraindo ainda mais pragas. Ratos eram presença constante, roendo grãos e espalhando doenças. E com eles, claro, vinham as pulgas que carregavam a peste. Viver dentro de uma casa medieval era, de fato, viver em meio à escuridão, ao mofo e à contaminação. Agora, se as condições dentro das casas já eram péssimas, imagine o desafio de conseguir algo essencial para sobreviver: a comida. Na Idade Média, comer todos os dias não era uma certeza. Pelo contrário, a fome era uma ameaça constante que rondava as cidades. Diferente de hoje, onde basta ir ao mercado ou pedir algo em minutos, naqueles tempos a comida dependia totalmente das colheitas e da criação de animais. E qualquer falha nesse ciclo podia ser catastrófica. Uma seca prolongada, uma praga de gafanhotos ou até um inverno rigoroso eram suficientes para destruir plantações inteiras. E quando isso acontecia, não havia reservas ou importações que pudessem suprir a escassez. O povo simplesmente passava fome. O pão era o alimento básico, mas quando o trigo faltava, ele era feito com cevada, centeio ou até misturado com ervas amargas e cascas de árvore. Isso, claro, além de ser pouco nutritivo, frequentemente causava intoxicações. Carnes eram raras para o povo comum. A maioria dos animais era abatida apenas em ocasiões especiais ou para alimentar a nobreza. No dia a dia, as pessoas sobreviviam com sopas ralas, legumes, raízes e, quando tinham sorte, algum peixe salgado. Mas mesmo quando havia comida, a conservação era um problema. Sem geladeira, os alimentos eram defumados, salgados ou simplesmente guardados em locais frios. O resultado era uma dieta repetitiva, pobre em nutrientes e cheia de riscos de contaminação. E como se não bastasse a fome, havia ainda os impostos cobrados pelos senhores feudais. Muitas vezes, o pouco que o camponês colhia era entregue como tributo, restando quase nada para sua própria família. A verdade é que na Idade Média, o simples ato de comer já era uma luta diária pela sobrevivência. E essa escassez de alimento enfraquecia o corpo, tornando-o ainda mais vulnerável a doenças e epidemias. Mas além da fome, havia outro inimigo invisível que assolava os moradores das cidades medievais: as doenças. Na Idade Média, ficar doente era quase como receber uma sentença de morte. Não existiam antibióticos, vacinas ou medicamentos eficazes. A medicina era rudimentar e muitas vezes baseada em crenças místicas ou práticas que hoje nos parecem absurdas. As ruas imundas e a falta de higiene criavam o cenário perfeito para a proliferação de doenças. Ratos e pulgas carregavam bactérias mortais, e a água contaminada espalhava febres e infecções por toda parte. A qualquer momento, uma simples tosse podia se transformar em uma epidemia devastadora. Entre as doenças mais comuns estavam a tuberculose, a lepra, a disenteria e, claro, a peste bubônica. A famosa peste negra, que sozinha eliminou milhões de pessoas em poucas décadas. E o mais assustador era que ninguém entendia de onde vinham essas doenças. Muitos acreditavam que eram castigos divinos, que o ar estava envenenado ou que demônios andavam entre os homens. Os médicos da época, quando existiam, utilizavam métodos como sangrias, ventosas e poções de ervas. Muitas vezes, o tratamento matava mais rápido que a própria doença. E os pobres, sem acesso a qualquer cuidado, simplesmente eram deixados à própria sorte. A vida nas cidades medievais era como viver sobre um campo minado invisível. Você podia estar saudável em um dia e no outro cair doente, sem nenhuma chance real de recuperação. O medo era constante e a morte rondava cada esquina.
E se as doenças já eram um inimigo cruel, somadas à fome e às guerras, elas criavam um cenário em que simplesmente sobreviver se tornava um feito extraordinário. As cidades medievais não eram apenas assoladas por doenças e fome. Elas também viviam sob a sombra constante da guerra e da violência. Governos instáveis, reis em disputa pelo trono, senhores feudais brigando por territórios e até cruzadas religiosas transformavam a Europa em um verdadeiro campo de batalha. Mesmo dentro das muralhas, que deveriam representar segurança, a violência era rotina. Conflitos entre comerciantes rivais, brigas em tavernas e execuções públicas eram comuns. A lei era dura, mas muitas vezes desigual. Ladrões podiam ser enforcados por pequenos crimes, enquanto nobres escapavam impunes de atrocidades. E quando os exércitos inimigos se aproximavam, o terror tomava conta da cidade. Cercos podiam durar meses, até anos, e durante esse período, os moradores eram privados de comida, água e até de esperança. Famílias inteiras morriam de fome antes mesmo de verem a batalha terminar. A violência não vinha só de guerras oficiais. Bandos de saqueadores rondavam estradas e vilarejos, atacando mercadores e viajantes indefesos. Estar fora das muralhas era praticamente um convite para o perigo. Viver em uma cidade medieval era conviver com a incerteza. A qualquer momento, uma guerra, uma invasão ou um ato de violência poderia colocar tudo a perder. Ninguém estava realmente seguro. No imaginário popular, muitos pensam que a vida medieval era cheia de cavaleiros, festas e castelos reluzentes. Mas a realidade da maior parte da população era muito diferente e muito mais dura. O povo comum, formado em sua maioria por camponeses, artesãos e servos, vivia uma rotina de trabalho exaustiva. O dia começava antes mesmo do nascer do sol e só terminava quando a escuridão tornava impossível continuar. Não havia descanso nos finais de semana, apenas os dias santos da igreja, que serviam como pequenas pausas em meio à labuta interminável. Os camponeses precisavam cultivar a terra em condições precárias, sem ferramentas adequadas, dependendo do clima e sofrendo com pragas que destruíam colheitas inteiras. Já os artesãos passavam horas em oficinas escuras e abafadas, produzindo roupas, móveis, ferramentas e outros itens básicos, quase sempre recebendo pouco pelo trabalho. As mulheres, além de auxiliarem no trabalho da terra e nas oficinas, ainda tinham que cuidar da casa, dos filhos e, muitas vezes, até ajudar na defesa da cidade em tempos de crise. O pior de tudo era que, apesar de tanto esforço, o resultado do trabalho raramente trazia conforto. A maior parte da produção era entregue como imposto aos senhores feudais e à igreja. O povo mal conseguia guardar o suficiente para sobreviver. A vida no trabalho medieval era uma luta constante contra a exaustão e a falta de recursos. Era sobreviver dia após dia, sem nunca ter certeza de que haveria comida suficiente para a próxima semana. Se hoje uma cidade moderna já enfrenta problemas com lixo e poluição, imagine como era em uma cidade medieval. A falta de planejamento urbano e de sistemas de saneamento fazia das ruas verdadeiros depósitos de sujeira. O esgoto era jogado diretamente nas vias e muitas casas não tinham sequer fossas adequadas. Era comum que pessoas despejassem baldes cheios de dejetos humanos pelas janelas, gritando apenas um aviso rápido para quem estivesse passando embaixo. O resultado: ruas enlameadas, cheias de fezes, restos de animais e até carcaças apodrecendo. Além disso, o lixo orgânico se acumulava em cada esquina. Ossos, restos de comida, roupas velhas e animais mortos formavam montes que atraíam ratos, baratas e outros transmissores de doenças.
O cheiro era insuportável e as chuvas espalhavam toda aquela imundície pelas ruas, contaminando poços e rios, a principal fonte de água potável da população. Não havia coleta de lixo, nem preocupação real com limpeza pública. O máximo que se fazia era empurrar a sujeira de um canto para outro. Até mesmo os mercados e feiras, onde a comida era vendida, funcionavam em meio a essa imundície. Esse cenário transformava as cidades medievais em um terreno fértil para doenças. A sujeira constante e a falta de higiene não só aumentavam a proliferação de epidemias, como também tornavam a vida insuportável para quem precisasse viver ali. Viver em uma cidade medieval não era apenas enfrentar a fome, a sujeira e as doenças. Havia também uma ameaça constante, a violência. As muralhas que cercavam muitas dessas cidades não estavam ali por acaso. Elas eram a primeira barreira contra invasões de exércitos inimigos, ataques de saqueadores e até de bandos armados que circulavam pelas estradas. Mesmo dentro das muralhas, a segurança estava longe de ser garantida. Assaltos e brigas eram comuns, principalmente à noite, quando a iluminação era praticamente inexistente. Um simples passeio por uma rua escura poderia terminar em roubo ou até em morte. Os guardas que patrulhavam as cidades eram poucos, mal armados e muitas vezes corruptos. Além disso, em tempos de guerra, a população vivia em estado de alerta permanente. A qualquer momento, sinos podiam tocar anunciando um cerco inimigo. Quando isso acontecia, todos sabiam que o sofrimento seria inevitável. Fome dentro das muralhas, doenças se espalhando e a violência brutal da guerra logo batendo às portas. E mesmo sem guerras declaradas, conflitos entre nobres, disputas de poder ou simples rivalidades podiam transformar as ruas em campos de batalha. Para quem vivia nas cidades medievais, a paz era apenas uma ilusão frágil, quebrada a qualquer instante por uma lâmina, uma flecha ou um incêndio provocado por invasores. Quando olhamos para essas condições, é quase impossível imaginar como alguém conseguia sobreviver por tanto tempo. Água contaminada, ruas sujas, fome constante, doenças devastadoras. E mesmo assim, as cidades medievais eram centros pulsantes de comércio, cultura e vida. Mas a verdade é, se você vivesse naquela época, sobreviver seria um verdadeiro desafio diário. Viver nas cidades medievais não era apenas difícil, era perigoso. Cada dia representava uma luta contra a fome, a doença e a violência. E mesmo aqueles que conseguiam sobreviver, raramente viviam muito além dos 30 ou 40 anos. Se você ficou impressionado com essa dura realidade e quer conhecer ainda mais sobre a vida em épocas passadas, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Eu prometo trazer histórias ainda mais fascinantes e assustadoras do passado. Até a próxima. E lembrem-se, sobreviver hoje é muito mais fácil do que naquela época.